Olá, saudações a todas e todos internautas. Hoje estamos indo para o segundo episódio do nosso programa Oficina de Prosa e temos duas convidadas aqui para vir falar hoje sobre uma pauta muito importante na nossa sociedade hoje em dia, que é a questão da pauta do gênero feminino. Elas são representantes da RAMP, então eu gostaria de estar agradecendo imensamente a FAO e a doutora Roberta. Obrigada Bruno, obrigada Romulo. Então é isso, eu sou Fabiana Basílio, sou naturóloga, participo da RAMP já faz 3 anos. Me chamo Roberta, tenho 28 anos, sou advogada. No caso da mulher já é difícil para ela denunciar um companheiro, muitas vezes ela perdoa. Depende psicologicamente, emocionalmente, né? E até financeiramente, então por isso Sim, que se coloca exato. nesse lugar de... Então a gente vê toda essa dificuldade. E no caso, por exemplo, das adolescentes, por exemplo, às vezes a mulher ela já tem uma filha, ela, né, vai levar um companheiro para morar com ele, e às vezes leva um certo tempo, até a linguagem corporal da filha, às vezes a mãe não tem de ver o que está acontecendo dentro da casa. Casos assim acontecem, vocês veem para a Ju, vem essas denúncias. Infelizmente, eu acho que cidades do interior, não sei se acaba essa coisa, né, da exposição, do medo, da vergonha, eu acho que é um pouco até maior. E infelizmente chega poucas coisas para a delegacia, por exemplo, né? Mas a gente sabe, a gente recebe, sim. Então é um trabalho que a gente dá mais atenção, que é para crianças, né? Principalmente, daí adolescente, né? A gente põe por essa ordem de atendimento mesmo. E é muito triste. Infelizmente, o homem ele tem tratado, né, a mulher, a menina, como uma posse mesmo, né? Eu lembro de uma juíza, né, que eu trabalhei aqui junto também, foi para outra cidade, ela fala que ela também fundou uma rede lá, trabalho super importante, e ela fala, olha, o dia que eu vi no próprio fórum, o cara, depois que ele saiu ali, ele tinha sido julgado, né, por violência doméstica, ele no corredor para ir depor alguma coisa assim, dentro do fórum, ele bateu na mulher, ela parou e falou, se o homem está se achando nesse direito, mesmo com o policial junto, né, num lugar, né, completamente... Ela falou, olha, depois daquilo para mim, realmente a gente vê o perigo, né, como essa realidade, como ela está escancarada, assim, né, então é isso, realmente a gente precisa trabalhar a prevenção, né, foi o que vocês falaram aqui, lá na educação, na escola. A gente, última roda de conversa, até, né, a gente colocou muito isso de ter educação sexual, pode chamar de outra coisa, pronto, já é tanto tabu, né? Já foi tanta fake news em cima, então vamos colocar de outra forma, pode até chamar de outra coisa, mas precisa ter. A criança precisa saber o que quer, o que pode e o que não pode. Então a gente trabalha muito a prevenção, porque senão não é um trabalho, né, que realmente ele vai render, a gente precisa realmente trabalhar a prevenção. Ficar só atendendo, né? Já tem sim muitos casos e vamos atender sempre, dar apoio todo do grupo, né, multiprofissional, é jurídico, é psicológico, é social, mas a gente trabalha paralelamente a prevenção, que é um caminho muito importante. Você saber, né, que nem falou, como que a criança às vezes fica, ela vai ficar muitas vezes silenciosa, retraída, ou ela vai ficar mais nervosa. Então precisa ter esse cuidado. Se a mãe não tem, a família não está tendo, todo mundo precisa ter esse cuidado. A gente precisa cuidar das nossas crianças. A gente precisa olhar para todas. Você falou? Não, eu ia só fazer um adendo que muitas mulheres na vida adulta normalizam até o estupro ou acabam consentindo com algumas atitudes abusivas por conta da fase delas e da criança, até quando elas eram crianças. Acho que faz parte da vida, sim. Porque eu acho que assim, se a criança é abusada ou tem algum tio, porque é muito recorrente acontecer abusos com familiares, tio, avô, pai, padrasto. Então eu acho que quando a mãe, algum familiar não percebe um abuso que a criança está sofrendo, ela acaba crescendo, normalizando. Então quando ela casa ou tem algum parceiro ou namorado, esse tipo de coisa acontece, a olho nu, ela normaliza porque ela já viveu isso quando criança. Por isso que o olhar da mãe tem que ser muito... Mais ou menos nesse contexto, eu trabalhei 13 anos com presos de crimes sexuais, agora estou trabalhando novamente.
E uma coisa que eu acho interessante, eu queria que vocês até confirmassem isso, se é assim também no caso do trabalho de vocês. Eu percebo que não tem classe social, não tem, sabe assim, você vê desde político, empresários, banqueiros, pessoas que têm muito dinheiro e às vezes é dentro da própria família ou um abuso de pessoas de questões financeiras até um pouco melhor. Isso vocês veem muito também? Né? Eu queria saber se isso era mais regionalizado. Mas eu acho assim, eu acho que quanto mais a pessoa, o cara, né, de alto padrão, né, é mais difícil de perceber. Se sente intocado, né? Intocável, né? Aí ele se sente mais difícil de perceber, ou até é mais fácil de abafar, de duvidar. E a gente precisa entender uma coisa, que nem o Romulo falou, não tem nível social. A violência, precisa duvidar da sua família, a violência, a maior número, ela ocorre dentro da sua casa. Então, precisa tirar esse tabu, né, da família e ficar atento. Ufal, nesse ponto que vocês citaram agora, é importante colocar em pauta aqui na mesa aqui, que tem um debate sobre conservadorismo e progressismo. O conservadorismo encontra isso que você falou, fala sobre a questão de gênero, a questão de abuso na família, e o progressismo trata mais sobre esse assunto. É um assunto latente na sociedade, que divide muito a sociedade. E você citou que é importante a parte de prevenção, não a de repressão. A repressão é importante, mas, então, no caso, para combater o sistema estrutural, seria ideal ser a prevenção, não a repressão. As duas coisas. A repressão, não sei o que você está falando exatamente, mas a de denúncia delegacia, a gente sim, de denunciar, não, as duas coisas, sim, todas. sim. Tanto é que eu falei que a gente atende, esse nosso atendimento, para quem já passou por isso, ele é muito regido. Primeiro, a denúncia, a gente incentiva muito a denúncia. Só se ela está sendo muito ameaçada, tem que ser aquela denúncia segura também. Você não vai colocar a mulher numa posição em que ela pode estar indo lá, forçando ela a fazer isso, mas ela depois... Exatamente. Então, tem tudo isso que a gente observa, é um trabalho muito, muito bem... A gente ouve muito bem, né? A gente tem que saber todo o histórico que está acontecendo, enfim. Mas sim, as duas coisas, a denúncia, o crime, né? Advogado até... A Roberta está aqui bem para... E a gente tem esse trabalho, né, com o jurídico, porque é isso, é crime, ponto, né? Tem que sim ser denunciado, tem que... A gente faz de tudo, né, várias vezes eu perguntei, poxa, mas por que fulano, né, aconteceu isso, aquilo? Já tem 2 BO, já tem isso, por que ele não foi preso, né? A gente vê também como funciona lá dentro, às vezes... Como é demorado. E nisso pode, né, tá pondo em risco realmente a vida da mulher. Então a gente fica muito em cima disso. Então são as duas coisas, a prevenção. Mas não tem que ter medo de tocar no assunto. De forma não alguma, pode deixar de falar no exatamente. assunto desde a infância até... Exatamente. A gente viu, né, o quanto foi o tabu mesmo, né, que eu falei sobre, por exemplo, a educação sexual, né? Mas não tem, gente, a informação é tudo e não vai falar, né? Foi muito... houve muita mentira sobre isso, né? Perfeito. Não vai ter nada a ver com sexo, não tem cenas, não tem nada. A questão é muito simples, né? Tem o corpo humano, essa parte você não pode tocar, que não pode tocar, né? Os carinhos, tem que ter certo carinho. Você tem que falar para a criança que isso não existe, isso daí não pode, né? Enfim, é um tabu e ele precisa ser desmascarado. Infelizmente a gente tem essas divisões que você falou, política hoje. Então por isso que eu até falei, de repente, coloca outro nome, né? Uma cartilha de educação. Não sei, a gente pode, né? A gente vai começar agora, né? Essa pauta aí na educação e a gente vai ver como vai ser o respaldo. Eu estive em algumas escolas, as duas que eu fui, foi tranquilo, são super a favor. Sim. Mas agora a gente vai, né, ter logo mais um trabalho com as diretorias mesmo, e vamos ver de que forma isso vai ser introduzido, mas precisa ser introduzido, né? E lembrar que a gente precisa cuidar das crianças, porque muitas vezes não dá para a mãe cuidar, é dentro da casa que está tendo o assédio, né? Não dá para deixar só para a família. E hoje a maioria das mães trabalham, muitas vezes elas são quem sustenta mesmo a família, né? Infelizmente algumas são coniventes também, pode acontecer. Sim. Então não dá para deixar só, não, deixa cada um cuidar do seu, não.
A gente tem que cuidar. Mas acho que também seria interessante também a questão da comunidade, tá reparando nisso, que no caso dos professores da escola, o vizinho. A gente até conversou, né? O vizinho começa a escutar certas coisas. Meu filho falou que a amiguinha dele, eu acho que é muito importante isso também, né? Que a gente vê o poder público trabalha, eles falam na rede, né? A rede é o CRAS, o CREAS, a psicóloga, o SUS, né? Tem todo esse emaranhado, mas precisa funcionar. A escola, né? Precisa estar de olho realmente nisso. Então, por isso a nossa presença nessas instituições, né? nesses setores, para a gente alinhar, né? Vamos trabalhar dessa forma, vocês concordam? Olha como está, né, o número, como está crescendo. A gente teve um caso, hoje tem vários, né? Mas o caso da Yasmin foi um choque. Foi do lado, né? Seja o par, né? Sim. Ou Sarutaiá? Não foi? Agora não vou... Acho que Sarutaiá. Não tenho certeza. Uma das duas, mas foi, né? E todo mundo assusta e tal, e isso acontece. Então, a gente precisa realmente olhar, né? Olhar para as nossas crianças.